No meu Brasil, um brinde à vida, um brinde a mulheres que correm com os lobos. Doutora Clarissa Pícolas Estés. Hoje a gente começa mais um Las Lobas Círculo, a Armadilha 3, do conto dos Sapatinhos Vermelhos, capítulo 8. E pensa aí, você tem fome de quê? Do que tu tá faminta? Será que tu tá faminta pelas causas certas, pela tua bandeira, pela tua causa? Pensa aí um pouquinho enquanto a gente vai receber as nossas convidadas parceiras. A Edith e a Nancy são super parceiras desse círculo. Temos a Tati também, parceira desse círculo, a Sheila, parceira desse círculo. E a gente vai lá pro capítulo 8, Armadilha 3, do conto dos Sapatinhos Vermelhos. E a gente vai falar sobre como as mulheres e as lobas, a comparação, né, entre mulheres e lobas. Eu acredito muito nisso, que a doutora Clarissa fala sobre como as lobas, elas são vistas como más, né? O lobo em si é visto como um animal feroz, voraz, que vai matar a qualquer custo, qualquer coisa que aparecer pela frente. Só que a loba, ela mata se ela passar por alguma situação. Então, se ela tiver uma fome, se ela tiver com fome, por exemplo, quando tem a nevasca, que lá tem alguns animais, até ela fala aqui, que limpam, os animais que limpam a neve, e o lobo pode ir indo atrás desses rastros, né? Só que em algum momento esses animais, eles não ficam presos em algum lugar, e aí eles não limpam, e o lobo ele não consegue sair para caçar na neve. Então, quando tem as nevascas, ele passa muita fome. Quando ele sai daquela nevasca desenfreadamente, ele faz o quê? Come o que vier pela frente. E muitas vezes ele só mata, come pedaços assim da caça e ele deixa de lado. E aí? Vou compartilhar aqui com as gurias. Quem tá por aí quiser compartilhar já também. Edith já tá entrando. E aí, falando essa coisa do lobo, né? Aí o lobo, ele sai pra caçar e quer comer tudo que vê pela frente, porque ele tá enlouquecido. Quando ele fica doente também, quando tem alguma doença, né? Sinomose ali que ela fala. E a mulher, quando a gente tem fome de alguma coisa, conforme a gente aprendeu, pela cultura que a gente teve, do que a gente veio. Então, a gente acaba entrando em alguns relacionamentos porque a gente tem fome de casar e tem que casar e tem que ter filho e ai meu Deus, e vou ficar pra titia e vou ficar solteira. E aí? Como é que faz? Então hoje a gente vai começar falando da armadilha 3, essa queima do tesouro que se chama. E já vou convidar as gurias aqui. Mandem um oi. Tudo meu louco? É Instagram? Oi! Oi, Titi. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. E muito feliz também de estar aqui, né, para a gente falar mais um pouquinho sobre mulheres. E aí, quando a gente fala, a gente também aprende, né? E a gente vai trazendo para a consciência umas coisas aí que muitas vezes a gente não presta atenção. Ontem mesmo eu estava falando com a minha sobrinha sobre isso, né? De quando o outro olha para mim, ele consegue me ver melhor do que eu mesma, né? Então, quando eu olho para o livro e eu vejo esses contos, eu consigo me perceber melhor. Falo, nossa, isso aqui eu tô fazendo, isso aqui acontece comigo. Por isso que é muito bom a gente fazer essas reflexões, né? Exatamente. O livro é como se fosse um olhar externo, né? Que nem que ela falando. Vamos ver como a gente está conseguindo. E ainda falando aqui, vou continuar falando, tá? Enquanto a Nancy entra. Ela não tá conseguindo entrar. Eu tava pensando sobre essa questão, né, dessa armadilha 3 aqui, né, do conto dos sapatinhos, que fala a respeito, né, da queima do tesouro, a Ambre de alma, né?
a fome da alma. E o quanto a gente... Ei, deu certo. Tudo bom? Bem-vinda, Nath. Obrigada. Tudo bem? Bem, Tudo bom também. Vocês estão com alguma coisa ali? Gente, que estranho. Não, se você colocar... Vou tentar. Peraí. Deixa eu ver onde é que tá. Gente, é a vida. Aguenta. E aí, funcionou? Melhorou, tem um ruído aí de fundo, mas é um ruído, acho que do próprio microfone, assim, de ele ficar se mexendo, sabe? Mas Pode ser. Deixa eu ver. Parou. É só você não mexer essa parte do microfone do fone, e talvez ele melhore. Acho que o eco parou agora, pelo menos. Uhul! Agora é Tinha esquecido do fone, gente, desculpa. Eu não tô com fone também, mas às vezes a gente precisa arrumar uns recursos aí para resolver problema de microfonia, sei lá, esses ecos que dão aí. Eu também não tô com fone, mas acontece que o Instagram, às vezes, não é compatível no celular. Nosso é diferente, o aplicativo. Então, acontece entrar aqui na live e dar esse conflito de eco. Então, às vezes, nem o fone funciona. Agora deu certo, mas às vezes nem o fone resolve. Tem que mesmo desligar o microfone ou fazer o fone. Faz parte, né? Viu? Falar com uma pessoa que entende. Ó, e outra coisa. Essa turma entende do negócio. Ela sabe as respostas para essa parte tecnológica de como funciona o Instagram, de como funciona o celular, o que fazer para a gente poder ter menos peso em tudo isso. E ela é minha mentora, por isso que eu estou falando, e eu sei que ela sabe também que sabe mais. Assim, é muito interessante a gente ter uma mentora que possa ajudar a gente também nisso, né? Porque a gente ter conteúdos é super legal, mas a gente precisa aprender como colocar esse conteúdo para fora, principalmente aqui na internet. E a Tuti ajuda muito nisso. Então, eu já ficaria perguntando, meu Deus, por que tá dando esse som só quando ela entrou, né? E a Tuti acabou de explicar, gente. Olha aí, perfeito. Gratidão, Edith. Edith, só que tá falando uma coisa bem importante, acho que dava para voltar lá se tu quiser continuar antes da gente começar de fato, que você estava falando do título ali. Então, Lucia, eu estava falando antes de você entrar a respeito da armadilha 3 sobre os sapatinhos, né, vermelhos, e fala sobre a queima do tesouro, a ânsia da alma, a fome da alma, né? Então, tem o fogo que ele purifica, né? Que ele faz a coisa ficar mais pura, maravilhosa. E tem um outro que destrói. E esse fogo que purifica é aquele fogo que a gente tem, por exemplo, das nossas ideias e que muitas vezes não são compatíveis com a maneira que a gente foi criada, com a maneira, com as coisas que a gente aprendeu no passado. Então, a gente precisa meio que dar uma... por fogo mesmo, né? Em algumas coisas que já não servem mais para nós, como adultos hoje. Só que tem uma coisa, a gente precisa identificar quais são essas coisas que a gente vai colocar fogo. Né? Então, quais são as coisas que não me servem mais hoje e que eu vamos destruir, porque não me serve mais. Então, um exemplo muito claro para mim, na minha vida,
foi eu colocar fogo numa ideia de que eu precisava de uma religião para me direcionar. Por que que eu pensava? Ó, não está errado procurar religião para direcionamento. Não está errado, porque cada um está numa fase. Mas no meu caso, eu passei dessa fase. Aí, depois que eu passei dessa fase, eu identifiquei por que que eu procurava essa religião. Eu procurava porque, na verdade, eu ainda não tinha forças por mim própria para eu fazer as coisas usando as minhas próprias pernas. Eu não tinha essa base. Eu precisei criar essa base. E aí eu fui criando essa base através da consciência, né? Através de estudos, através de mentorias, através de cursos. E eu fui criando essa base para mim até o ponto que eu não precisei mais da religião para me direcionar. Eu aprendi que eu poderia seguir sozinha. E uma frase que o Gasparetti falava muito, Gasparetti me ajudou muito, então ele falava bastante, você nasceu sozinha e você vai morrer sozinha. Isso choca, mas é a pura realidade. Então, se eu seguisse, por exemplo, naquela religião, procurando que alguém me orientasse, talvez eu ainda estivesse na ilusão de que os outros morreriam comigo, de que eu nasci com alguém. Ou seja, eu faço parte de um todo, mas eu sou um indivíduo. Quando eu penso nisso, quando eu tenho essa consciência, eu consigo entender que a minha essência é a minha essência. É muito parecida a cada Nancy, muito parecida a cada Tuti, porque vivemos coisas parecidas no passado, vivenciamos muitas coisas que foram semelhantes, mas não é igual. Não é igual. Porque se fosse igual, se eu, por exemplo, tivesse um casamento ruim, se eu vivesse numa religião que estivesse me castrando, e fosse, o sentimento para mim fosse igual da Nancy e da Tuti, o ser humano não sobreviveria. Já pensou todos passar por um mesmo problema parecido, e ter as mesmas consequências na vida? A gente seria dizimado. Então, por isso que para cada um, reflete de uma forma diferente. E é por isso que esses contos nos ajudam a nos olhar de uma forma diferente. Que nem eu estava falando para a Tuti, eu olhar o livro aqui, eu consigo ter uma percepção de mim muito mais clara do que aquela que eu inventei para mim, que eu conto histórias para mim. É a mesma coisa que a Nancy chega em mim e fala assim, olha, isso aqui você está fazendo e está sendo uma coisinha assim meio equivocada. Aí eu falei, nossa, eu não pensei nisso, não estava vendo assim. Ela falou, pois é. Pensa, aí ela começa a analisar comigo. Então, uma pessoa de fora consegue me enxergar muito melhor. Por isso, essas lives aqui, para fazer com que você, que está assistindo, ou que vai assistir depois, possa ter uma percepção mais clara, mais nítida, do que talvez você está fazendo com a sua vida hoje, e que não serve mais, só que você não sabe que não serve mais. Ainda você não sabe. Mas através dos contos, a gente vai contando aqui, e aí você vai percebendo, falando, nossa, e é isso mesmo. Isso acontece comigo e é isso que eu estou sentindo. É assim que funciona. Por isso, a gente não pode ficar só. A gente precisa do outro. Sempre a gente vai precisar do outro. Nós fomos feitos para viver como os lobos vivem em bando? Não, talvez não. Mas eles precisam de um aprendizado. A mãe ensinou alguma coisa. Então, de alguma forma, você precisa das pessoas. Eu preciso, a Nancy precisa, a Tuti precisa. Todos nós precisamos. Nós, seres humanos, precisamos do bando. E aí é que vem todas as armadilhas. As armadilhas do eu querer parecer com alguém do meu bando. Eu ficar preocupado com o julgamento de alguém do meu bando. Eu cuidar do outro e esquecer de mim. Ah, eu vou cuidar dessa daqui que tá machucada. Mas eu também tô machucada. Ah, não, mas o outro é mais importante. Gente, ter amor é uma coisa. Mas se eu não tiver o meu amor primeiro, eu não posso ajudar outra pessoa do meu bando. Então, primeiro, eu cuido de mim, no nível que puder, do jeito que der, para eu poder ter um pouquinho para ajudar o outro. E por isso a gente precisa vivenciar
Não adianta a gente saber só na teoria e querer falar aqui. A gente precisa vivenciar muitas dessas coisas. E eu aqui falando, tô parecendo que tô sozinha na live. Olha. E isso que tu tá falando, cada um de nós vai ter uma fome de alguma coisa, porque às vezes é tão automático, né? Eu lendo esse livro ali, algumas fomes que a gente tem do aprendizado, como a Edith falou, cada uma de nós trouxe um aprendizado de vida, uma cultura, uma história dos nossos pais, das pessoas que a gente conviveu. Então, ainda tá dando um pouquinho de eco. Tá. Eu acho que eu vou tirar o som do meu para ver se melhora. Tá. Vamos ver. E o que eu estava dizendo mesmo? Daí cada uma de nós vai ter uma fome. Então, às vezes a gente pensa assim, por que eu entrei naquele relacionamento XYZ? A gente fala muito sobre isso, né? Porque todas nós passamos por relacionamentos, seja amizade ou seja casamento, namoro, etc. E a gente entra naquela pessoa porque eu preciso casar logo, eu preciso ter um namorado logo, eu preciso ter um filho logo, porque as pessoas começam a cobrar, né? Quando é que tu vai casar? Vai ficar pra titia, não sei o quê, né? Ou aquela comparação, né, de ser magra, ou então comparação de que eu tenho que ter um trabalho, eu tenho que ser funcionária pública, ou eu tenho que ser isso ou aquilo, né? É o que a gente tem fome, porque é o que a gente aprendeu. E a Edith estava falando dos lobos ali. Os lobos, eles também têm a fome deles. E não quer dizer que eles vão matar desenfreadamente ali tudo que ele vê pela frente se ele não tiver fome. Mas se ele passar fome, ele vai sair e ele vai matar as coisas que tiverem na frente dele e ainda nem vai comer toda a caça. Então a gente sai por aí perdida, também enlouquecida, tentando matar nossa fome. E aí a gente entra, como diz aqui nesse próprio trecho, nos vícios como álcool, consumismo, comer às vezes um chocolate, é uma forma de matar essa fome que tu nem sabe do que é. Porque a Edith falou que da essência, né? Cada uma de nós tem a sua essência, mas eu nem sei qual é a minha essência, nem sei que fome eu tô matando nessas horas, né? Eu vou ali, pego um chocolate e vou matar essa fome de qualquer forma. Vou comer, vou fazer sei lá o quê. E aí, essa percepção do conto, os lobos ali que a Edith estava falando também sobre os lobos estarem na matilha, eles precisam dos outros para cuidar dos filhotes deles. Porque a mãe precisa caçar e os outros que vão cuidar do filhote. A mãe vai, o lobo alfa lá, vai também caçar e os outros vão ficar cuidando. Não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então eles precisam conviver numa matilha. E nós também precisamos desse olhar, tanto que leitura de qualquer livro traz uma reflexão pra gente. A leitura desse livro é muito mais profunda, né? Então, acho que essa fome... a Edith falou da fome quando ela procurou a religião. A minha fome, eu acho que me veio ali na cabeça enquanto a Edith estava falando, foi achar que eu precisava estar na graduação, mestrado e doutorado. Eu acreditava que eu precisava daquilo. Quando eu não fui aprovada no doutorado, eu fiquei em desespero, porque eu tinha fome daquilo. E naquele momento ali, eu pensei, meu Deus, e agora? E aí, nesse autoconhecimento que a gente fala tanto, que a gente entende isso, né? E Nancy, como é que foi a tua fome aí, Nancy? O que tu traz para nós essa fome também? Qual delas você quer saber? Teve várias. Eu acho que eu concordo muito com o que a Edith falou, né? A gente nasce numa família e a gente aprende, como disse, para tentar se encaixar naquele clã, a gente aprende os costumes daquela família, a religião daquela família, a gente vai adotando tudo pra gente, porque a gente quer fazer parte daquele clã, né? A gente quer ser aceito na família da gente. E muitas vezes você vai aceitando coisas, você se acostuma a aceitar coisas para o resto da vida para pertencer a algum lugar, para pertencer a alguém, para ter esse próprio sentimento de pertencimento da tua própria alma. E eu já ouvi dizer uma vez que a gente cresce, vamos dizer, a gente é formado pelos outros até mais ou menos os 30, 40 anos, e depois a gente tem que decidir qual é a formação que a gente quer pra gente.
Porque muitas vezes até o conceito moral que a outra pessoa te deu, o conceito religioso, ou os conceitos que as pessoas da tua família, da tua sociedade te deram, não é aquilo que clama dentro da tua alma, não é aquilo que bate contigo. Então, assim, eu achei engraçado a Edith falar de religião, porque isso foi uma coisa que chegou uma hora eu saí da religião também. Vamos dizer assim, larguei de mão a religião que me tinha sido ensinada. E é um divórcio extremamente difícil, né? Você deixar um conceito religioso que você cresceu e participou a vida inteira daquilo. Só que não satisfazia a minha alma. Era aquela coisa que mesmo você está lá achando que vai ser preenchido de fora por alguma coisa, e isso não acontece. E daí você tem que olhar para dentro da sua alma e descobrir o que preenche ela. Você tem que descobrir qual que é a tua criatividade, você tem que descobrir qual que é o teu desejo. E a mulher geralmente não está acostumada a fazer isso, né? A gente está acostumado como diz, cumprir os desejos da família, cumprir os desejos da sociedade, cumprir os desejos dos relacionamentos, cumprir os desejos profissionais que os outros deram pra gente, e a gente vai ficando só, vamos dizer assim, abastecendo o baú de ideia dos outros. E o nosso baú de ideias vai ficando vazio. Aí é aquela parte que o livro fala, né, da fome. A hora que chega a frustração, não sei se está dando para ouvir direito. Tá? A hora que chega essa fome da alma, essa frustração, aí a gente sai enlouquecido aceitando qualquer coisa. Às vezes você aceita relacionamentos ruins, você aceita a religião que não bate contigo, você aceita o emprego que não é legal, você aceita o círculo de amigos que não são assim tão teus amigos, né? São as pessoas que estão ali por interesse, e você vai tentando suprir essa alma, como diz, continua tentando suprir essa fome de alma de fora para dentro. E não é uma coisa mais de dentro para fora, é do teu interior, é do teu íntimo. É descobrir quem tu é, e como a Edith disse, descobrir qual é a tua essência e mostrar ela para o mundo. Não sei se deu para entender, porque eu estou com um pouquinho de eco aqui também. Legal que você falou isso, Nancy, porque essa questão da descoberta é uma coisa assim... Eu não sei se é uma descoberta, né? Mas... Porque já está aqui. Uhum. É abrir espaço, né? É abrir espaço. Então, eu ocupo esse meu espaço da minha essência, dos meus desejos, daquilo que vai me suprir realmente, eu ocupo esse espaço com coisas momentâneas, como você mesmo disse, né? Um relacionamento, amizades, um trabalho, e isso até supre por uns dias, por um tempinho. E aí você percebe que isso já não dá mais. Esse que é o alerta. Porque passar por essas fases não tem problema nenhum. Ok, tá tudo certo, porque a gente está aqui para aprender mesmo, a gente aprende das experiências que a gente vivencia. Mas a questão é, quando eu percebo que isso não me supre mais, eu pego e pulo de galho, mas é da mesma árvore. Eu vou para a mesma árvore, eu não pulo de árvore, eu pulo para outro galho. E aí eu começo a vivenciar a mesma coisa, eu repito a mesma história, só que com uma pessoa diferente, num ambiente diferente, e aí eu não me ligo, falo, não, mas eu estou repetindo aqui. Muda o personagem, mas o filme é o mesmo. Exatamente. Isso é clichê a gente falar isso. É clichê. Mas a base de tudo é a gente prestar atenção na gente. Até nos meus stories eu estava falando sobre isso, de a gente observar como é que a gente se sente. Porque senão, se eu não observo como é que eu estou me sentindo, do que é que eu preciso, meu corpo, minha alma, do que ela precisa, eu acabo sendo consumida, eu acabo aderindo à ideia do outro, que foi o que aconteceu com a menina. Eu vou pelo caminho do outro, da religião, do casamento, não importa. Porque eu preciso preencher. A gente precisa de respostas. É que nem a mesma coisa que aconteceu aqui no início, que começou da microfonia com você, e eu já fiquei pensando, caramba, mas por que aconteceu isso? A mente da gente quer respostas. E a minha mente ficou sossegada quando a Tuti explicou. Falou, tá acontecendo isso. Ai, que alívio.
Que bom, foi solucionado. A gente precisa de respostas. E quando eu não tenho as respostas que me satisfazem, eu pego e pulo de galho de novo. E aí eu vou pulando de galho. Tem as mulheres também que elas nem pulam de galho. Elas ficam naquele galho lá, antigo, adormecidas. Qual é o galho que você está se apoiando, né? A gente está precisando mesmo de uma observação mais minuciosa da gente, né? A gente precisa mais desse olhar profundo do que é que eu preciso, do que é que eu vou, essa coisa que me preenche de verdade, né? Exatamente. E quem tá por aí, boa tarde, Marlene, a Elaine, que falaram que mais estiver por aí. Eu acho que quem tá por aí deve pensar qual é o galho que eu disse, acho que tu vai ter que desligar o teu microfone agora. Vamos ver se vai. É, aí, ó. Segunda solução de hoje. Então, né, acho que cada uma ficou em algum galho, em algum tempo, tentando fazer alguma coisa naquele galho ali, tentando melhorar aquele galho ali, seja num emprego que tu não aguenta mais o chefe, seja que tu tá num relacionamento que tu não aguenta mais aquela pessoa, mas tu pensa, não, eu vou mudar, eu vou fazer alguma coisa, né? E trazendo pra história dos sapatinhos vermelhos, e ela era uma menina sozinha lá, que ela costurou o próprio sapatinho vermelho dela, ela colocou a criatividade dela pra fora, cruzou uma senhora lá com uma carruagem dourada e ofereceu para ela o lar, né? Ofereceu assim acolhimento e disse: "Vem comigo que eu te dou tudo". Ela entrou nessa carruagem. Chegando lá, o que a senhora fez? Colocou fora o sapatinho dela, queimou o sapatinho dela. A gente tá falando aqui tanto de fogo, né? Do que a gente tá queimando na nossa vida. E queimou uma coisa que foi criada por ela. A criatividade dela ali. Isso que a gente estava falando do pular de galho em galho, essa mesma situação, né? Porque o que ela fez? Ela abandonou aquela criatividade, então já que ela não podia ter mesmo aquele sapatinho. Quando ela viu um outro sapatinho criado por outra pessoa, ela se encantou. E ela quis pegar o sapatinho para ela. Só que aquele sapatinho era de outra pessoa, não era a criação dela. Então, quantas coisas a gente pega de outra pessoa? E que nem a Nancy, a gente estava falando, quando a gente vem da cultura dos nossos pais, das decisões da religião, da decisão do estudo, da decisão do casamento, várias crenças que a gente vai trazendo da cultura que a gente aprendeu, e a gente toma aquele sapato como se fosse nosso. Só que aí vem essas consequências de que a gente não está fazendo pela essência da gente, muitas vezes, né? E a gente não se observa, a vida começa assim. E aí a gente se pergunta, né, como é que tá a tua vida? A pessoa fala, tô sem tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Não consegue nem fazer coisas para ter tempo. Porque é tão corrido pra gente não perceber, nem sente, às vezes tá com uma dor, nem para sentir aquela dor. Às vezes eu tô com dor de cabeça, não, vou tomar um remédio aqui o mais forte que tiver para poder continuar o dia todo trabalhando. Então a gente vai se entorpecendo, como ela fala, desses vícios, né? Muitas vezes no medicamento, numa coisa para poder estar vivendo matando aquela fome que não é da gente, né? E se questionar sobre isso é tão importante, por isso a gente fala aqui nos círculos, esse livro, a leitura dele, trazer os contos, como a doutora Clarissa traz, o estudo, olhar ali, mas olha só como que essa menina, né? Ela deixou o sapatinho dela, e ela fala aqui num trecho que a gente pode deixar a nossa criatividade, não pode deixar, nenhuma mulher pode permitir pendurar a nossa criatividade num fio enquanto a gente presta o serviço para outra pessoa. Enquanto a gente está prestando serviço para os outros, deixa a nossa criatividade ali. Daí a gente fala, eu não sou criativa, não consigo fazer as coisas, né? Quando tá lá, não consegue sair do lugar. E aí ela fala bem nesse trecho que a gente acaba deixando a nossa criatividade de lado para cuidar dos outros o tempo todo, para matar essa fome dos outros, né? E aí depois ela vai falando sobre isso do fogo, mais das cinzas, quando a vida da alma da pessoa fica reduzida a cinzas. Então, e vai indo, como a Edith estava falando, no momento que a pessoa fica tanto naquele galho ali que
que realmente a vida vira cinzas, né? Nancy, quer comentar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Concordo em gênero, número e grau. A gente tem, né, a mulher, parece algo contraditório a gente falar isso, mas a gente tem esse instinto maternal e esse instinto cuidador, é natural da gente. Só que o que muitas vezes a gente não percebe é que quando você doa todo esse teu amor, esse seu instinto para o outro, sem se reabastecer, sem se cuidar, você acaba matando a sua própria alma. E aquilo que a Edith estava falando no começo é bem verdadeiro. Você não pode dar para os outros aquilo que você não tem. Então, assim, se eu não tenho amor por mim, como é que eu vou amar o meu filho? Como é que eu vou amar meu esposo? Como é que eu vou amar o meu trabalho? Se eu não amo algo em mim, como é que eu vou amar algo que eu faço? Né? E eu acho que é isso que buga um pouco a cabeça da mulherada, porque a gente é maternal, a gente é cuidadora por excelência, é uma dádiva nossa, mas, como diz, a gente se acostumou muito a usar isso para o outro e não usar para a gente. A gente acabou se deixando de lado nesse cuidado. E nós temos que ser o nosso principal alvo de cuidado para depois poder cuidar dos outros. E o pior de tudo isso é o que eu vivenciei muito, e o que a maioria, eu acho que pode estar vivenciando, é o que fala aqui no trecho do livro. Eu vou ler. É possível que a vida de uma mulher define o fogo do ódio a si mesma, pois os complexos corroem o fundo e, pelo menos por algum tempo, conseguem manter a mulher afastada do trabalho ou da vida que realmente importam para ela. É isso que faz com que a gente comece a dizer, mas eu não valho nada mesmo, mas eu não sou nada mesmo, mas eu não sou capaz. É isso que acaba corroendo a gente, porque a gente vai soterrando. A visão que eu tenho é como se fosse uma areia movediça. Aquela que você entra, não percebe, é macia, e você vai afundando milimetricamente a cada dia. E isso vai fazendo com que você fique impossibilitada de sair. Quanto mais fundo você está, mais você fica impossibilitada de sair. Por quê? Porque a gente acaba não observando que existem outras possibilidades. Você não olha em volta para ver que às vezes tem um galho ali que você pode segurar, que tem uma corda, que tem um, sei lá um quê, que você pode gritar, pedir ajuda. A gente não percebe, porque a gente fica tão imersa nessa nossa impossibilidade, sabe? A gente fica com tanta raiva da gente e a gente se fecha nisso. Esse que é o grande problema. Esse pode ser o resultado de uma mulher que não presta atenção nela, que não presta atenção nas capacidades dela. E isso pode estar acontecendo com você nesse momento, e saiba, isso tem jeito. Aconteceu comigo também o fato de eu ficar com tanta raiva de mim, por eu não conseguir, por exemplo, acreditar que eu poderia ser diferente da minha mãe. Que a gente segue os ensinamentos da nossa mãe e a gente acaba copiando. E eu fiz isso não com raiva dela. É aceitar que foi o ensinamento que a gente teve, é aceitar a mãe que a gente tem sem essa ilusão. Ai, a minha mãe não foi o que eu queria, a minha mãe devia ter isso. É sem essa ilusão. Ela é uma mulher e ela fez o melhor que ela podia. Então, a gente seguindo os passos dela, eu segui muitos passos da minha mãe e sigo ainda. Eu presto atenção nisso todos os dias. A cada momento, eu sou muito igual à minha mãe. O que serve para mim e o que não serve? O que eu posso queimar de verdade? E o que eu posso queimar para purificar, para melhorar? Então, essas reflexões vai ajudando a gente a perceber que não tem essas regras tão certinhas. Funciona de um jeito para cada um, de uma forma diferente para cada um. Mas é parar um pouquinho, sabe? De se olhar e parar de se maltratar. Sabe? Parar de ficar com ódio de você mesma. Porque isso não te tira dessa areia movediça. Isso não tira. Isso só afunda mais. Ver o que a Gislene comentou. Esses conhecimentos da leitura, dos círculos são importantes.
Para as mulheres participarem, curtirem, viverem. Exatamente. É para a gente ter essa auto-observação. Porque o que acontece? A mulher, aqui tem um trecho que fala assim: a mulher arde de fome por qualquer coisa que possa voltar a se sentir viva. A mulher que foi capturada não sabe o que fazer e aceita alguma coisa, qualquer coisa que pareça semelhante ao tesouro original. E eu lembro, isso que a Edith estava falando sobre a mãe, sobre. E me veio na cabeça quando a gente é adolescente, né? Que a gente tenta fazer alguma coisa para ser ao contrário do que estão dizendo que a gente é, ou que dizendo que a gente tem que ser. E a gente vai lá, muitas vezes os jovens fazem tatuagem, ou se vestem de preto, ou fazem uma loucura, porque querem de alguma forma ser diferente e aceitam o que vier pela frente. Porque não tem essa auto-observação, e aí tá com tanta fome que seja o que vier, ali aceita, né? E muita mulher aceita o relacionamento, vem qualquer coisa, porque eu quero ser diferente, então quero ser diferente do que o meu pai disse, aí vou lá e arrumo um relacionamento que ele não queria, faz uma coisa totalmente ao contrário, né, do que é, porque tá com aquela fome sem entender. E a minha fome? E o que eu realmente, que tipo de relacionamento que eu quero ter, que tipo de emprego que eu quero ter, que tipo de empresa que eu quero ter, né? Não se faz essa pergunta e muitas vezes nem, mesmo que se faz a pergunta, não sabe responder sozinha, né? Que era o que a gente estava falando. Porque às vezes tu tá assim tão... O que eu tô fazendo aqui? Eu tava em cativeiro, como ela fala ali, né? Eu fui capturada e tu se sente assim, agora que eu saí fora do cativeiro, é um mundo desconhecido. E aí, o GPS fica meio perdido, né? O cérebro, como a Edith também sempre fala, fica totalmente... Sim, peraí, o que tá acontecendo? Para que lado que eu vou? Eu vivia antes sempre fechada lá, capturada, domesticada, e agora? Que mundo é esse? Eu tenho que reaprender tudo de novo, dela não se reconhece, não sabe mais quem é, não sabe nem que fome tem, e não sabe direcionar as perguntas, né? E aí, depois ela fala no outro trecho que a mulher se afunda em excessos quando procura essa fome, né? E do mais comum que ela cita drogas, álcool, relacionamentos prejudiciais. Então, quando aquela força da fome da alma torna ela voraz, feroz, para consumir o que tiver pela frente. Então, as mulheres que compram cursos e não terminam, não assistem todas as aulas, seja o que for, tem alguma fome ali, e a gente se perguntar, peraí, mas por que que eu não faço isso até o final, né? E essa auto-observação da gente estar aqui pelo livro e olhar como esse lobo, esse perverso, né, nessa alma faminta, o que acontece se a gente fizer uma mudança aí de se olhar mais, né? Ô, Tuti, aí você falando disso, eu lembrei de uma coisa, porque tem um trecho no parágrafo anterior que fala assim: há algo na fome que nos priva do raciocínio. E é exatamente isso. Gente, pensa, ó, você no mercado, com fome, você não tomou café da manhã, você foi no mercado porque você precisa fazer almoço. Chega lá, você compra um monte de coisa que, na verdade, você nem queria, você nem vai usar. Mas olha só, você para de raciocinar. Porque a fome é uma sensação básica do ser humano. Ela está na base da pirâmide. Então você sempre vai primar por isso, né? Para se alimentar, para sobreviver, tem a ver com sobrevivência. E aí você para de raciocinar. Você acha que você vai ficar lá no mercado pensando, mas isso aqui eu não vou fazer hoje, vou fazer amanhã, isso aqui eu não vou levar, porque... Não, você compra, você só vai colocando no carrinho e leva embora. Outra situação da fome, quando você não sabe dizer não. Quando você não sabe dizer não nem para você e nem para o outro. Aí, um dia acontece que vem uma amiga sua e faz qualquer desaforo para você. E você é aquela pessoa boazinha, né? Tranquila, maravilhosa. Olha, nossa, gosto tanto de você, menina, porque você é tão boazinha. Adoro você. Sabe por quê? Porque você não nega nada, você sempre está disponível. Gosto muito de você. Quem já não ouviu? Aí, você não sabendo dizer não, você aceita uma coisa assim, chata, uma coisa ruim para você.
Aí você chega em casa e fala assim, puta merda, por quê? Geralmente acontece no chuveiro isso, né? Você lá no chuveiro, no monólogo, falando assim, mas eu devia ter falado isso, eu devia ter feito assim, eu não devia ter não sei o quê, eu devia ter feito... Gente, fica uma loucura a cabeça. Isso é aquela coisa de você ficar com ódio de você, que a gente estava comentando aqui. A fome é tão grande por você ser autêntica, a fome é tão grande por você ser uma pessoa transparente, de ser uma pessoa segura. Você não quer. E o dia que esse copo enche, e você tá lá junto com a família, e alguém fala alguma coisa, que às vezes nem é tão grande assim, você descarrega tudo que a sua amiga fez com você lá atrás, em cima daquela pessoa. Aí você fala tudo. Você perde as estribeiras. Você faz que nem os lobos. Com tanta fome, mata mais do que pode comer. E aí depois você se arrepende de novo. Você fala, vendo? Olha que merda de pessoa que eu sou. Por isso essa autoobservação, ficar ligado nos seus sentimentos. Falar não, para quem não sabe, realmente não é uma tarefa simples. Mas comece a dizer não para pequenas coisas. Pequenas coisas. Tipo, agora há pouco era o horário do almoço, digamos, aqui para nós, pelo menos, né? Meio-dia, 1 hora é horário de almoço. Mas você tá com fome? Ou você tá fazendo comida para alimentar outra pessoa? Que normalmente são adultos, quando tem criança tudo bem, né? Criança pequenininha. Mas tem aquelas pessoas que são todas adultas e que você fica querendo alimentar elas. Você fala, não, eu tenho que fazer isso, não sei. Ah, eu tô falando isso por mim, tá? Eu tô falando isso por mim, porque eu me pego nessas armadilhas o tempo todo. Então, eu não sei dizer não. Fala assim, olha, meu querido, você é adulto, vai lá, entendeu? Se vira ou espera. Espera o meu momento. Se você quer que eu faça a comida, então espera. Se você não estiver disposto a esperar, se vira. Você não precisa falar assim, tá? É que eu falo assim. Então, você pode usar outras formas de falar. Você fala, infelizmente, agora, nesse momento, eu tenho um compromisso. Eu tenho uma live com a Tuti, com a Nancy, que para mim é muito mais importante do que eu fazer comida agora. Se você puder esperar. Tudo bem. Se você não puder esperar, então... Então vai fazendo esses não, sabe? Vai falando esses nãos para você, para o outro. Vai exercitando isso em você. Chega um momento que você já não vai precisar mais brigar com você e achar que você é uma porcaria. O mais legal quando a gente faz isso, de começar a dizer não, principalmente para outros adultos, é que você percebe que eles se viram rapidinho. Você diz o não e mantém o teu não, todo mundo arranja uma solução para o problema na hora. Aí tu percebe que tu estava enxugando o chão com pano molhado. Não, e o pior disso tudo é que muitas vezes eu não banco a pessoa me olhar feio, porque eu mudei de comportamento. A pessoa fala assim, nossa, mas é sempre você que cozinha. Pois é, Você hoje não era assim. Fala, hoje eu mudei, hoje eu sou uma nova mulher. Ai, falando na série, uma nova mulher, gente, assistam. Não, mas a gente precisa às vezes, sabe por quê? Porque senão você vai berrar, você vai se puxar com a pessoa errada, na situação errada, você vai fazer uma coisa que você vai se arrepender depois. Então, vai com os pequenos danos já, para que você não precise extrapolar depois, porque vai extrapolar, vai, você é ser humano. Chega uma hora a gente não aguenta. Todo mundo que está assistindo aqui, ou que vai assistir depois, sabe disso, vai extrapolar. Sabe? Você vai reprimindo você vai encolhendo, chega uma hora você não aguenta mais. Você vai querer sair, e aí você sai muitas vezes de uma forma ruim, sabe? Que você vai se arrepender. Isso não é bom, isso não é bom. Então, vamos ficar mais esperta, sabe? Sentir um pouquinho mais aqui, pra gente não ficar com ódio da gente, como diz o livro. Pra gente não ficar com raiva da gente. Uhum. Porque a gente não... Esse dizer não é tão libertador, porque parece que é impossível, né? A gente aprendeu a dizer sim, como a gente estava falando antes, dizer sim o tempo todo, tá pronta o tempo todo, né? Ajudando todo mundo ali, uma pessoa precisa de uma coisa, outra precisa de uma comida, água, e tu tá cuidando de todo mundo, as mãos, pés e tudo mais um pouco ali, e tu
tu vai ficando por último, né? Então, às vezes, a gente vê a minha mãe mesmo, às vezes fala, né, que ela comprou uma coisa, comprou pra mim, comprou pro meu irmão, mas ela ficou, ela não comprou pra ela a roupa, ela comprou pra nós. Então, a pessoa vai se deixando, né? E não percebe. E não diz não também pros outros, como a Edith estava falando. Esses não são tão libertadores, quando a gente consegue assim, não, peraí, agora eu não tô afim de fazer almoço, vou ficar aqui, a pessoa vai lá, se quiser fazer, compre uma vianda, faz, sei lá, faz uma marmita, não sei. Mas tem jeito, como dizer, não, se tem solução, sim, a pessoa se vira, a gente que acha que às vezes faz perfeito, né? Não, a nossa comida tem que fazer, é maravilhosa, eu que sei fazer desse jeito que ele gosta, né? Às vezes tem essa situação. E a gente acaba criando um ódio da gente, porque a gente não consegue dizer não, e aí tu pensa, meu Deus, eu faço tudo por eles e tudo por todo mundo, e não consigo dizer não, e aí começa a cultivar como eu sou burra, como alimentar o próprio ódio, né? Esse fogo do ódio, que nem ela fala ali, de ficar falando frases para nós mesmas, que não somos merecedoras, somos burras, somos isso, somos aquilo, porque estamos sempre fazendo as coisas pelos outros, né? Matando essa fome e sei lá do quê, porque a gente nem não consegue parar para perguntar isso, né? Aí tem uma outra coisa aqui. Eu vou falar só mais um trechinho, tá? Fala assim: a mulher faminta reside há muitos períodos de privação. Ela pode planejar escapar e, não obstante, considerar alto demais o preço da fuga, acreditando que ela lhe exigirá muita libido, muita energia. Essa é uma outra coisa da armadilha, que é a gente pensar assim, nossa, agora eu vou ter que fazer muito esforço, eu vou ter que aguentar muita coisa, eu vou ter que aguentar agora a cara feia do outro, eu vou ter que aguentar ele ficar falando no meu ouvido e não sei o quê. Realmente, vai precisar de muita energia, por quê? Porque você vem numa dinâmica já que é automática para você. Que nem a Tuti estava falando assim, não, eu já sei fazer comida, eu faço rápido, eu já sei toda a sequência, não sei o que, ppp. Então eu faço já para evitar, sabe? Eu não quero ouvir nada de ninguém. Mas enquanto isso, você está se maltratando. E aí, é isso que a gente estava falando. Chega um momento que você está tão machucada que você já nem consegue se levantar mais. E é machucada no corpo, viu, gente? Não é nem na alma mais. Aí chega no corpo, as doenças, os problemas e tudo mais. Mas, quando a gente realmente tem consciência de todas as nossas necessidades, do que é que a gente está precisando, a gente fala assim, não, tudo bem, eu vou usar um pouco da energia para eu mudar isso aqui tudo, para que eu possa me sentir melhor comigo, para que eu possa me sentir mais satisfeita comigo. Porque só assim eu vou ter recursos de mais amor para eu poder dar para o outro, de mais empatia com o outro. Não adianta se eu, através dessa minha raiva de mim, quiser ajudar uma outra pessoa, essa ajuda vai vir através dessa raiva. E o que é que vai surgir lá? Vai surgir raiva, vai surgir mágoa, vai surgir ressentimento. A vida acontece através da gente. É através de você que a vida acontece. O que é que tem aí dentro de você que filtra o que acontece lá fora? Os seus relacionamentos, né? Então, vai precisar de energia. Não adianta a gente falar para você assim, não, achei isso é super fácil, isso aqui vai ser... Não, é mentira. Não é fácil. Mas é um processo. Quando você começa a dizer os pequenos nãos, aí você vai testando como que você se sente, como você vai lidar com esse seu sentimento. Isso é dizer sim para você. É dizer sim. Aí você desce da carruagem e fala assim, agora eu vou. Agora eu vou. Eu posso andando. Se você já chegou no ponto onde seus pés já foram cortados, o processo vai ser um pouquinho mais complicado. Mas, se você ainda está com seus pés, aproveita. Usa a sua criatividade, usa o seu bom senso em relação a você. Faça novos sapatos para você. Desça da carruagem e vai caminhar, minha amiga. Vai caminhar. Vai fluir na vida. Vai fazer esse seu conteúdo interno ser algo positivo para que você possa refletir lá fora algo positivo para você e depois para os outros. Acabei.
Ai, ai. O último trecho ali, ela fala que ela enfatiza bem nesse trecho aqui, nessa armadilha 3. E às vezes ela, nas armadilhas, ela dá umas conclusões, né? Nesse ela reforça para prestar atenção mesmo. E ela fala que a mulher recém-liberta da fome só quer gozar a vida, para variar. Suas percepções no que diz respeito aos limites financeiros, espirituais, físicos, etc., necessários para a sobrevivência, colocam em risco a sua existência. Para ela, há em algum lugar um belo e perigoso par de sapatos. Ela os apanhará onde os encontrar. Esse é o problema da privação. Se alguma coisa der a impressão de preencher o anseio da mulher, a agarrará sem fazer qualquer pergunta. Então, ela finaliza essa armadilha 3 falando isso, que essa privação que a gente se coloca, e se coloca nesse aspecto de fome, que é o que a gente está falando aqui, ela pode agarrar qualquer coisa que vier pela frente. É um galho que ela acha que é salvador, às vezes, e não é exatamente aquilo, porque ela não fez a pergunta, né? Então, ela tá lá na areia movediça, como a Edith falou, e ela agarra qualquer galho que vier, ela não se pergunta qual é o que vai me salvar, de fato, dessa que ela falou aqui, dessa percepção de estar presa, dessa privação. Qual será que vai me salvar, né? Então, eu acredito que quando eu comecei o processo de autoconhecimento, eu me perguntei o que ia me salvar da privação. E me salvar da privação era sair do trabalho que eu estava, sair dos trabalhos fixos, de trabalhar para outras pessoas e ter a minha própria empresa. Ali eu fiz uma pergunta para mim. Será que eu continuar trabalhando para outras pessoas era isso que realmente eu queria? Ou eu queria, de fato, construir uma empresa, um negócio meu? Então, ali eu acredito que foi o primeiro galho que eu agarrei, mesmo sem saber o que estava acontecendo, mesmo sem saber. Só que o que aconteceu? Eu ainda tinha fome, e daí o que eu atraía, o que eu acabava atendendo? Pessoas que eram parecidas com os chefes que eu tive, assim, né? As pessoas que eu trabalhei, as empresas que eu trabalhei, pessoas que queriam que eu fizesse além do que a gente está ali para trabalhar, né? Então, eu acabei prestando serviços, alguns mesmo com a empresa, parecidos com o que quando eu estava trabalhando com fixo, carteira assinada. Então, porque aquela minha fome ainda não tinha sido respondida totalmente. Eu tinha respondido uma, que era ter empresa, mas eu continuei com a fome de prestar serviço para os outros, ser a boazinha, como a Edith estava falando ali também. Então, aí a gente vai descobrindo, né? Como a gente está vivendo aí numa espiral, uma hora eu tô de um lado da espiral, eu resolvi uma coisa, peguei um galho, agora eu vou para o outro lado da espiral, eu vou resolver outra coisa, eu vou pegar outro galho. E assim vai indo, e a gente sempre vai resolvendo e se perguntando. Então, essas perguntas vão estar recorrentes. Então, acho que essa mensagem final aí, se encaminhando para concluir, que essas perguntas vão estar sempre, esse autoconhecimento, essa autoobservação, se perguntar, porque se eu posso perguntar para os outros, peraí, agora eu vou perguntar para mim mesmo, o que eu quero? Realmente eu quero da minha vida? A minha fome é do quê, de fato, né? Então, gurias, como que é para vocês aí, para a gente encerrar esse trecho aqui da Armadilha 3? Acho que eu vou falar primeiro, depois eu deixo a Edith fazer a conclusão. Ai, que sarro. Não, mas tudo que ela fala é bem interessante. E quase me fugiu agora o que eu ia dizer. Você estava falando da fome, da privação, né? Nós achamos muitas vezes que o autoconhecimento é uma coisa muito difícil. É mais fácil a gente olhar para fora, a gente achar que o outro é o problema, achar que a gente tem esse controle de fazer pelo outro, e depois a gente entra naquele vitimismo de que eu faço tudo e o outro não vê, não repara, não me ama pelo que eu faço. A gente vive nesses círculos, né? Achando muitas vezes que é mais fácil olhar para fora. E o caminho é inverso. Pode não ser fácil, mas é uma das melhores coisas que qualquer mulher pode fazer por si mesma. É olhar para dentro. É descobrir quem ela é. Independente do que as outras pessoas disseram, quem ela deveria ser, ou disseram o que ela seria. Olhar para si mesma, descobrir quem tu é. Não é fácil, mas é extremamente recompensador.
É extremamente bom você saber que, apesar de você viver numa sociedade, você viver numa comunidade ou numa família, você realmente é um ser único e não existe outra pessoa como você. Então, por que não aproveitar suas potencialidades e tudo aquilo que você tem de bom, que você vai descobrir dentro de você, por que não aproveitar isso e não trazer para o mundo, né? Por que guardar só para si e achar que você está fazendo bem, dando tudo para os outros? É isso mesmo. Que legal, né? A gente pode ficar horas aqui falando, né? Mas Ai, dá vontade. falando ainda do que a Tuti estava falando a respeito de repetir os ciclos, né? De repetir as situações, porque ela não fez perguntas, né? As perguntas mais profundas, talvez, e mais assertivas, para ela mesma, para que ela pudesse entender o que ela precisaria mudar na vida dela. E é isso que acontece, né? Uma sabedoria tão. Existe uma inteligência na vida, né? No universo, Deus, que é assim, enquanto você não resolve uma situação, ela vai continuar se repetindo. Porque é como um espelho, você vai olhar aquela pessoa, e que nem a Nancy falou, né? Às vezes a gente fica com raiva da pessoa, né? Porque não teve reconhecimento pelo que a gente fez, que não ouviu o que a gente fez. Isso são espelhos mostrando para nós o que é que a gente precisa mudar. E aí a gente fica com raiva do outro, falando, nossa, mas você foi muito mal comigo, você não me viu. Ou a gente nem fala, a gente espera que o outro adivinha. Olha, uma insanidade total, né, da nossa parte. Mas quando a gente começa a fazer as perguntas certas, quando a gente começa a fazer as perguntas mais pontuais, e a gente está disposta a ouvir a resposta, precisa estar disposta a ouvir a resposta, aí sim, essas pessoas que nos incomodam, elas começam a sair de cena. E é isso que faz com que você possa perceber o resultado daquilo que você priorizou, que é você mesma na sua vida. É isso, né, Gurias? Então, essa armadilha eu adorei, porque realmente essa fome, assim, às vezes a gente fica tentando matar uma fome que a gente nem sabe o que que é, e a vida vai passando, e a gente não coloca, de fato, nossos desejos, nossos objetivos, não luta por realização de sonhos, porque a gente fica ali, né, tô matando fome, sei lá, de quem, para os outros, e fazendo as coisas para os outros. E procurar esse autoconhecimento, se fazer essas perguntas, o que que eu quero, mas eu quero esse autoconhecimento agora, eu quero sentir isso agora, o que que eu quero também fazer, qual é o galho que eu vou pegar. E acho que a gente vai se perguntando, se conhecendo também, porque nas perguntas eu acho que é a melhor forma da gente também se conhecer. Quando eu sei responder, sei me perguntar e ainda escutar quem está me ajudando, né, a me observar. Isso é outra forma, abrir para isso, abrir para outras pessoas também poderem observar e te dizerem, olha, tem alguma coisa aí, tem uma coisa aqui que de repente tu pode dar uma olhadinha porque tá repetindo alguma coisa aí. E aí a gente vai indo assim, mas agradecendo a todo mundo que tá aí, mais uma vez, finalizando mais um Las Lobas Círculo. O resumo desse conto Sapatinhos Vermelhos está nas lives anteriores, na 33ª live, então lá no meu perfil dá para ver todas as lives e a gente fala do conto dos Sapatinhos Vermelhos e vai falando das outras armadilhas até o final desse conto e dos outros contos do livro. Vamos fazendo. Gratidão, meninas, por terem participado. Edith, Nancy, Eu que agradeço. parceiras desse círculo. E vamos seguindo terça-feira que vem, 13 horas. Estamos aqui de novo na armadilha 4 do conto. Mais uma vez, para a gente entender quais os sapatinhos vermelhos, a moça de sapatinhos vermelhos que reflete que essa moça, ela cai nas armadilhas e nós também, quais as armadilhas a gente está caindo. Tá bom? Gratidão. Gratidão. Beijo todo mundo. Até. Gratidão. Beijo, tchau.